broxa, bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o JF e na minha frente é minha esposa Fernanda, tudo bem, gente? E hoje vamos falar de uma série também bem conhecida do pessoal aí no YouTube e aqui no Brasil, né? Ela é bem conhecida, que são Os Acumuladores. É verdade, inclusive um assunto bem sério, hein, gente? Exatamente. E antes de começar a falar sobre a série, eu vou falar sobre esse problema mesmo de acumular coisas. Então, para quem não sabe, essa síndrome ela é conhecida no meio científico como síndrome de Diógenes. Bom, e essa síndrome, se você der um Google rapidinho nela, você vai ver que ela se caracteriza pela quebra de rejeição de padrões sociais observados no descuido pessoal e habitacional. O que isso significa? A pessoa passa a não se cuidar, a não se importar consigo, com o meio em que ela vive, com o próprio ambiente, um descuido realmente severo. Não é aquele de tipo, tá com preguiça de lavar o banheiro no final de semana. Não é isso, entendeu? Passa por alguma coisa muito mais séria do que isso. E os acumuladores, ele tem grandes dificuldades a pegar de qualquer coisa. E dos principais sintomas que você pode identificar na sua vida desse transtorno seria a dificuldade de jogar fora objetos, dificuldade de organizar seus pertences, o acumular objetos em todos os locais na sua casa, o ter medo excessivo de ficar sem um objeto, independente de qual seja, e sentir que não pode jogar um objeto no lixo, pois você vai precisar dele no futuro. E procurar novos objetos, mesmo quando você já tem vários, inclusive do mesmo. Isso daí é um dos sintomas, segundo a página tuasaude.com. Exatamente. Mas a gente também tem que ver por que isso acontece. Porque também a síndrome do acúmulo, ela não pode ser também só subjugada porque as pessoas têm a necessidade de guardar coisas. Eu acredito, né? Eu sou muito fã do seriado e tal, do seriado Acumuladores, né? Que passa na EAI, eu não sei o nome daquela TV lá de fora. Mas assim, o que nós podemos ver ali são muitas histórias, né? Você que não assistiu, dá um confere, no YouTube tem alguns episódios. Muitos deles não estão nem completo e tal. Mas é importante ver assim, porque todo acumulador ali, ele tem uma história por trás daquilo de acúmulo. E acredito que muitos de nós temos um pouco de acumulador. Alguns, claro que com o tempo passam a ter aquele distúrbio, eles passam a acumular mais, certo? E aí o que acontece? Muitas das vezes é porque tiveram uma perda, perderam algum ente querido, não souberam lidar com aquilo. Outros foi porque sofreu um abandono, às vezes como um caso que eu vi, que o marido foi embora e a mulher ela já não se largou, o marido trocou ela por uma mulher mais jovem, ela conta, né? Depois de anos de casado, você imagina, teu marido chega pra você e fala, conheci uma mulher, ela tá grávida, vou viver com ela. É bem complicado. É um baque muito grande, você vai sofrer, porque às vezes até um rompimento, você tá casado, você tá namorando, você tem relacionamento, sei lá, e aí do nada você sofre aquele rompimento repentino. Isso pode gerar um grave transtorno em você, que primeiro ele vem em forma de depressão. Que inclusive esse distúrbio tem fortes, né, ligação com depressão. Porque ele começa como depressão. Porque ele não começa com a depressão, porque quando você tá com depressão, por isso é importante você tá sempre avaliando a situação. Às vezes tem alguma pessoa da tua família que tá passando por isso. É importante você estar sempre observando. Porque o que acontece? Vem com a depressão. O que a depressão ela faz? Ela faz com que a gente desista de nós mesmos. A depressão ela é isso. Ela faz com que você desista de você. Isso. Depressão é uma coisa bem complicada. Ela faz com que você desista de você. Eu sei porque assim, eu mesmo lido com a depressão há muitos anos. Com ansiedade, com síndrome do pânico e tudo mais, que é uma coisa, nunca vem sozinho, ela sempre vem com um conjunto de coisas. E o acúmulo, ele faz parte dessa realidade, porque você passa quando é aquelas pessoas que têm um acúmulo, uma doença, uma depressão muito mais grave, ela não só passa a acumular coisas, ela acumula lixo, sujeira. Sim. Como eu vi um episódio que, nossa, terrível, de uma senhora que ela vivia numa casa cheia de gatos, coitado daquele gato que vivia lá com ela, e a casa dela era coberta por fezes,
o banheiro dela tinha uma pilha de fezes dela, porque eu não sei como é que um ser humano consegue fazer aquilo, mas ela fez. Sim. Entendeu? Então, o transtorno dela é um tipo de transtorno muito grave. Isso, e muito lembrando grave. que gera muita alergia, infecções, e Lógico, infecções bem graves, entendeu? letalmente Por ruim estar para a totalmente saúde. sujo, sim. Em alguns casos, o Estado, a prefeitura, ele intervém para tirar a pessoa da casa lá, porque não tem como um ser humano viver ali dentro. Sim. Né? Em alguns episódios que eu vi, até tinha casa com criança e o parente tinha que ameaçar, chamar uma autoridade para que Sim. a pessoa comece a cair naquela realidade ali. Se conscientizasse, né? Exatamente. E existe vários tipos de acúmulo. Eu vou dizer pra você assim, eu vou falar um pouco do meu caso. Não que eu não sou acumuladora naquele sistema ali, mas eu sou um pouco acumuladora. Mas o meu caso é o quê? Vamos botar no meu caso. Eu gosto muito de reaproveitar as coisas, de reciclar. Eu gosto de fazer coisas. Então, assim, eu pego uma coisinha assim, eu guardo porque eu acho que no futuro aquilo vai me servir para alguma coisa. É um dos sintomas, inclusive, dados por pessoas que são acumuladoras, né? Exatamente. Porque eu não vou jogar aquilo ali fora, porque eu posso fazer alguma coisa e eu vou precisar daquela peça. Aí eu guardo. Sim. Eu não jogo fora. Mas assim, o que me separa dessas pessoas, no caso, essas pessoas que têm problema sério mesmo, é que apesar de eu guardar, eu guardo por um longo tempo, guardo por um bom tempo, óbvio. Mas se passou um tempo e eu não usei, eu jogo fora. Eu acabo me desfazendo. Falo, não, eu não vou usar isso aqui nunca. Eu guardei durante tantos tempos, não fiz nada, eu jogo fora. Eu me disfarço. Sim. Eu me disfarço, né? Disfarço das coisas. E isso também não vem no caso também de pessoas muito apegadas. Agora a gente vai falar assim de pessoas que acumulam, né? Que elas compram demais, que é outro tipo de acumulador, né? Aí já vem aí. É aquela pessoa que ela tem a necessidade de comprar. Sim. É o comprador compulsivo. Sim, que o comprador também... compulsivo é um acumulador. Porque ele compra, porque ele se sente muito feliz quando ele está comprando, ele sente uma sensação. Só que depois de um tempo a sensação passa e aí ele vai e compra de novo para se sentir feliz. Muitas das vezes ele nem precisa daquilo ali, ele compra só por comprar. Aí ele vai juntando, não se desapega de nada. Quando ele vai ver, a vida dele tá toda revirada, impossível. Sim. Né? E assim, esse também é outro sintoma também quem sofre desse problema, né? Sim. Procurar novos objetos. Você procura comprar coisas novas, mesmo que você já tenha aquele objeto, você compra outro e compra de novo e não tem problema. Compra de novo, sim. É aquele comprador compulsivo que a gente chama, que sim. É um acumulador também. E dessa série dos acumuladores, quais te deixaram mais chocado? Teve um caso que me deixou muito chocada. Eu não sei se o nome, acho que é Shana, o nome dela, uma senhora, acho que é Shana. Que ela acharam vários gatos mortos dentro da casa dela. Porque ela acumulava tanta coisa que era já impossível de andar dentro da casa dela. E ela criava muitos gatos. E quando começaram a limpar a casa dela, acharam vários gatos amassados, o bichinho, que as coisas caíam em cima deles e matavam eles. E matou, achei aquilo ali bem pesado. Entendeu? E o episódio assim também que me deixou, esse que eu acabei de citar da moça, né, que vivia em meio às fezes de gato e as fezes dela também. Junto, né? Que nojo, né? Chega a ser assim nojento. Só veja se você tiver estômago pra ver. Entendeu? Uma situação bem complicada. Foram episódios que é pesado mesmo. Sim, o nível desse pessoal realmente é complicado, porque eles chegam a viver dentro de uma casa em que não tem espaço para mais absolutamente nada. São pilhas, às vezes, de roupa, de objetos, em que para entrar, só para passar pela porta de entrada, você já tem que escalar a pilha de objetos, de coisas que tem dentro da casa. Pois então, tem muitos casos, né, que você vê que o acúmulo da pessoa chega a ser tão extremo que ele não consegue nem viver na própria casa.
A gente vê muitos casos assim, inclusive a maioria dos episódios tem casos assim. Eu lembro de um episódio que acho que era a filha não vivia dentro da casa porque não tinha como viver e tinha um menino que vivia junto com a mãe que acho que entrou na polícia, foi... Ela denunciou a mãe pra vigilância sanitária. Sei. Né? Eu não tinha como viver daquele jeito. Não tinha como viver e era a mãe e o filho, né? Os dois acumulando juntos. Isso aí é um caso de transtorno, né? Você vê aí duplo, né? Talvez a mãe já tinha problema, acabou passando pro filho, o filho começou também com o problema da mãe e geralmente isso aí tem que ser tratado aí com um profissional aí, um psiquiatra bom da área. Sim. Porque pode ter sido um transtorno bem severo que eles dois tinham, né? Sim. Porque não é nem muito comum assim você ver mãe e filho. Geralmente é uma pessoa só. Sim. Né? Inclusive, gostaria de falar que no Japão, boa parte da população dos japoneses são acumuladores. Eles, pelo alto poder aquisitivo que eles têm, eles conseguem comprar com mais facilidade, então eles passam a acumular aquilo. E, inclusive, no Japão tem até muitas empresas já especializadas em desentulhar, limpar e organizar. Inclusive, eles formam esses profissionais nessa área. Sim, nos Estados Unidos, nesse seriado, a gente vê muitas vezes eles contratando empresas justamente para fazer isso, né? No caso dos Estados Unidos, ali nesse seriado, que acontece? Nesse seriado dos acumuladores não funciona assim. A pessoa pede ajuda, sim, ela fala que quer ser ajudada, e aí vai um médico, vai um terapeuta, né? Uma pessoa que é especializada em organização e limpeza, né? A pessoa concorda, ela que quer fazer aquilo ali e tal, eles chamam uma equipe que vai ajudar eles a se livrar de tudo aquilo ali. Toda aquela coisa tralha, acumulada, né? Exatamente. Até porque, gente, assim, eu vou falar pra vocês aqui uma experiência minha. Eu, desde nova, eu tinha muita dificuldade de me livrar das coisas, de desapegar. Eu ainda tenho uma dificuldadezinha de me livrar. Sim, eu tinha, né? Eu não tenho mais, mas eu tinha. Eu ainda tenho uma dificuldade de me desapegar das coisas. Mas por quê? Porque eu fui uma criança que eu não tinha nada. Eu não tinha nada, na verdade, né? Fui criada muito humilde com os meus avós e tal. E meus avós, assim, eles não tinham lá, né? Não era que eles não tinham condições. Eles até tinham condições, mas não era daquele de ficarem gastando dinheiro com coisas que criança gosta, brinquedo, roupas boas e coisa e tal. Eu lembro que minha avó, inclusive, pegava aqueles retalhos para fazer roupas na máquina pra gente usar. Então foi uma infância muito humilde, entendeu? Sim. E não tinha basicamente nada. Tipo assim, eu via as coisas que eu queria ter na televisão, como toda criança vê, como todo adolescente vê. Queria ter, mas não tinha condições de ter. Sim. Quando eu já na fase adulta, né, comecei a trabalhar, ter meu dinheiro e comecei a poder comprar. Aí passou a, quando comprar, não querer desfazer. Não querer desfazer de maneira alguma. Pra você ter ideia, eu tinha roupa. Eu tive roupas, eu não tenho mais. De quando antes de terem meus filhos, por exemplo. Nossa. Eu tenho roupa ainda da época que eu era adolescente. Eu ainda tenho roupa, assim. Então, isso aí é porque você é muito apegado à matéria. E são roupas boas ainda, inclusive. E uso bem até hoje, sem problema nenhum. Mas se você usa... Não, mas o problema não é isso. É se você tá usando, você não tá acumulando. Aquele conjunto de bermuda azul que eu tenho, que eu uso bastante ainda, que até parece que tá novo, na realidade ele já tem 20 anos. Porque não é assim que funciona. Porque se você tá usando até hoje e você faz uso, você não tá acumulando. Você usa. O acúmulo é assim, você tá guardando. Tipo assim, mulher mesmo. Isso acontece com muita mulher. Muitas mulheres que vão ouvir isso aqui vão se identificar. A mulher mesmo, ela passa por várias fases da vida dela. Uma vez ela tá mais gordinha, a vida tá mais magrinha. E ela guarda, tipo assim, essa roupa não cabe mais em mim. Mas a mulher fala assim, não, eu vou emagrecer, porque eu vou usar essa roupa de novo. Só que ela nunca emagrece, aí aquela roupa fica lá, anos entulhando o armário. Aí você, conforme o tempo vai passando, ela vai ficando esquecida lá.
você vai comprando, adquirindo outras coisas E ela vai fica ficar lá. Sim. Isso acontecia muito comigo. Tipo assim, eu não vou guardar, não vou jogar fora, não vou me desfazer, porque vai voltar a moda disso. Tá, mas aí já é complicado, porque muitas vezes a gente nem é acumular, aí já é labruxice mesmo. Pode ser também. Não é uma coisa séria, não é um caso de ir pra terapia, Não, né? sim. Mas é porque, como eu vou dizer, é muito apegado à matéria. Sim. Entendeu? Então, é isso, porque às vezes acontece de você ser muito apegado à matéria e você tem dificuldade de desapegar. Sim, eu tenho. Entendeu? Isso aconteceu muito comigo. Hoje em dia eu não tenho mais, porque eu já tava juntando tanta coisa velha, roupa velha que eu já não usava há anos, Sim. sapato. Eu gosto de antiguidade, mas eu gostar de antiguidade não significa Não, que não, seja Não. né, acumulador, Não, labruxeiro. você pode gostar de Não, mas eu antiguidade, gosto. uma peça e tal. Eu não tem nada a gosto, ver. coisa antiga. O Nossa. acumulador lá broxeira é você ter várias porcarias que você nem usa, não sabe nem pra que serve, você mantém guardado ali, Sim. entendeu? Aí sim. Mas no caso a gente são pessoas assim apegadas demais, que Sim, pode-se é dizer complicado. que já se encaixa no nosso caso. Sim. Mas eu mesmo, olha a mania que eu tinha. Eu comprava muito sapato porque eu amava sapato. Sim. E eu nem usava aquele sapato, eu só comprava porque eu achava bonito. Não, aí é complicado. E alguns não davam nem no meu pé. Eu conheço uma pessoa que já comprou um vidro de perfume só porque o vidro era bonito. Eu já fiz isso. Minha mãe faz isso. Minha mãe, ela compra o perfume não porque é cheiroso, mas porque a embalagem é linda. Sim. Aí virou enfeite, né? vira enfeite de penteadeira. Boa. E caro, né? E caro. Então, gente, esse podcast é um pouco mais sério. Dessa vez não foi nem comédia, nem engraçado, nem nada. Mas é pra falar um pouco também dessa que é uma doença, né? É uma doença, um transtorno. Sim, é um transtorno. Entendeu? E que pega muita gente não sabe que tem. Não. Entendeu? Lógico, não é algo muito grave. Até porque o próprio acumulador, ele demora, ele não No pra geral, ele ele acaba não não é sabendo que acumulador. ele geralmente não Ele sabe. acha que não é. Não sou, eu só gosto de guardar coisas. Sim, né? Então, assim, foi um pouco mais sério esse podcast. É sim. Eu queria falar um pouquinho sobre isso daí, até porque tem essa série que a gente gosta bastante. Acabou que a gente nem falou tanto da série, mas falou mais do problema de acumular, né? Desse transtorno. Sentiu que você é uma pessoa acumuladora, depois de saber dos Ou tem sintomas, algum padrões, né? parente seu que você vê que tá entrando, você chega, nossa, fulano guarda, nossa, muita coisa, a casa dela tá... Sim, É sim. o caso de procurar um profissional. Porque Isso, é sério. procurar um profissionalzinho pra poder ajudar a tratar esse problema. Mas só nesses casos. Só Mas no caso de você ser uma pessoa muito apegada da matéria, você isso só é labrocheiro mesmo. Aí não. Aí isso aí não tem erro. Desapega da matéria. Gente, desapega é muito bom. Eu É. comecei a me desapeguei de muitas coisas, acredite. A sensação de limpeza Sim. é ótima. Mas ó, não confunda uma pessoa que gosta de guardar uma coisa ali, outra coisa ali, ou a pessoa como, por exemplo, eu gosto de coisas antigas. Então, às vezes, pego uma coisa antiga, guardo um negocinho antigo e tal, porque eu gosto daquilo ali, beleza, é uma coisa. Agora, uma pessoa que entulha lixo, coisa que não tem serventia nenhuma, não serve pra nada. Aí tem que ficar de Aí olho. isso porque tem a que ficar de pessoa olho. pode estar passando por uma depressão, alguma coisa Por do algum tipo. problema. E muitas pessoas, quando estão com depressão, elas não falam porque tem vergonha. Tem vergonha, isso. Aí é bom sempre observar, dar um toque para que essa pessoa procure um profissional que possa dar uma ajuda para essa pessoa, né? Uma pessoa É isso aí. passar por esse transtorno e às vezes ela nem sabe que tem esse transtorno, ou sabe e por vergonha fica quieto, fica acuado. Muitos escondem, não é legal, né? Como exato. No próprio seriado, quando você vê, muitos escondem. Sim. Ou a bagunça, tem vergonha, não chamam mais os amigos, parentes Pra na casa, porque exato. tem vergonha, porque ela sabe que tem um Da problema. situação que tá, sem dúvida. Então, gente, esse daí foi o podcast de hoje. Foi um podcast mais sério, bem diferente do que a gente sempre grava. E vai ser difícil acontecer podcast sério, mas esse foi o podcast mais sério, entendeu? Porque eu queria falar desse seriado e também queria falar desse problema, entendeu? Então, como aqui é o podcast mais pior de ruim, que a gente escolhe o que a gente quer de forma aleatória, do jeito que a gente quiser, então esse foi o episódio de hoje. Exatamente. Então,
Você gostou, deixa seu gostei. E se não gostou, deixa o não gostei. Apesar de que a plataforma desativou essa função, infelizmente. Né? Eu gostava do não gostei lá. Não tem como saber quem Exato. gostou e quem não gostou. Então faz assim, se você não gostou, chega lá no comentário e fala assim, esse episódio foi horrível. Isso. Pronto, é só escrever lá no comentário que não gostou e pronto. Exatamente. Perfeito? Então, gente, vamos ficando por aqui. As considerações já foram feitas, tem alguma coisa, não? Já acabei, agora eu vou fazer almoço. Perfeito. Então, galera, não esquece, o mundo é Labros.